Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou dar início a uma série de revisões dos temas tratados no Código de Defesa do Consumidor. Então eu vou abordar um pouquinho os principais elementos da relação de consumo, as principais regras estabelecidas no CDC, de modo que a gente tenha esses conceitos muito claros, muito tranquilos dentro da nossa cabeça, para fins de prova ou em qualquer situação que você precisar utilizar essas diretrizes, né? A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor é aquela lei que vem trazer uma série de previsões sobre como as relações de consumo elas devem acontecer, quais são os limites, os direitos e deveres dos sujeitos envolvidos, né? Sempre com uma previsão de proteção a esse elo mais fraco da relação de consumo, que é o consumidor. Então, ela realmente pressupõe uma vulnerabilidade desse consumidor e a lei vem trazer uma série de medidas, de proteções e de deveres que esse fornecedor deve ter em relação a esse consumidor. Mas, vamos então começar do início. E aí a gente vai falar sobre os sujeitos dessa relação de consumo. A gente sabe que uma relação de consumo, ela é formada tanto por sujeito quanto por objeto. E aí os sujeitos da relação de consumo são o consumidor e o fornecedor, enquanto o objeto da relação de consumo pode ser tanto um produto quanto um serviço. Então vamos lá, vamos começar do início falando um pouquinho sobre quem é o consumidor. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor é o artigo que traz a definição legal de quem é esse sujeito. E o que ele diz? Ele vai falar que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, a gente sabe que consumidor pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, é um critério ok da gente entender, mas aí ele vai falar que é quem adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E aí a coisa mais importante desse artigo, e a que gera mais dúvida e uma eventual dificuldade, é esse conceito de destinatário final. A teoria clássica adotada pelo STJ, né, pelo Superior Tribunal de Justiça, é a teoria finalista, né? Na teoria finalista, ela é uma teoria um pouco mais limitada, no sentido de que ela define que só o consumidor, que é mais vulnerável, mereceria essa tutela do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, aquela pessoa física ou jurídica que adquirisse ou utilizasse um produto ou serviço para fim próprio, para uso próprio, no fim daquela cadeia de consumo. Então, basicamente, aquela pessoa que vai retirar do mercado um produto ou um serviço e vai usar em benefício próprio, para uso próprio, vai consumir como um único e último destinatário daquele produto ou daquele serviço. Bom, essa é a teoria finalista, que é amplamente adotada, né, pelo STJ, é a teoria que ficou como a teoria que define o que seria esse destinatário final. Então, ela apresenta realmente uma interpretação mais restritiva dessa definição de quem é esse consumidor e, portanto, que sujeito seria esse, que consumidor seria esse, que mereceria a tutela protetiva do CDC. Bom, nesse caso, ela exclui da aplicação do CDC todos aqueles sujeitos que, eventualmente, reutilizassem ou reingressassem esse produto ou serviço no mercado produtivo, seja revendendo, seja um uso profissional de uma forma indireta, ou seja, que aquele produto ou serviço se perpetuasse numa cadeia de consumo. Então, para ela, não sendo esse consumidor final, estaria fora dessa proteção do CDC. Bom, em contraponto a essa teoria finalista, a gente tem uma teoria maximalista, que ela vai falar
que seria destinatário final o destinatário fático, ou seja, pouco importa qual a destinação econômica que seria dada àquele produto ou àquele serviço, né? O bem, independente do seguinte destino daquele bem. É uma definição objetiva que não importa a finalidade da aquisição, ou seja, não importa por que razão, por que motivo aquele sujeito adquiriu aquele bem, seja para uso próprio, seja para dar continuidade a essa cadeia produtiva, revendendo o bem ou utilizando de alguma forma numa atividade profissional. Então é o exato oposto da teoria finalista, né? Para ele, inclusive podendo até haver intenção de lucro, esse sujeito que adquiriu um bem ou produto, um produto ou um serviço, ele sim também seria considerado consumidor, e essa teoria não foi adotada, né? Ela ampliaria as possibilidades, né? Ampliaria o número de consumidores, considerando que, estando dentro dessa cadeia de alguma maneira, sendo o final dessa cadeia ou não, ele seria um consumidor. Bom, a teoria, como eu falei, adotada pelo CDC, aliás, pelo STJ, né, pela jurisprudência nacional, é a teoria finalista, ou seja, uma teoria mais restritiva. No entanto, em várias jurisprudências, o STJ e a jurisprudência como um todo, ela já avançou, ela evoluiu para admitir uma certa mitigação da teoria finalista, ou seja, ela já ampliou um pouco quem seria esse consumidor. Não para adotar a teoria maximalista, como ela diz, mas para mitigar um pouco a teoria finalista, de modo a ampliar em certas situações a interpretação do conceito de destinatário final. E aí, como ela faz isso? Ela vai dizer que seriam consumidores, ainda que a pessoa física ou jurídica não seja tecnicamente a destinatária final daquele produto ou daquele serviço, quando elas estejam em situação de vulnerabilidade diante do fornecedor. Bom, aqui ela usa o critério de vulnerabilidade. Por quê? A gente sabe que, vamos pensar numa pessoa jurídica. A gente sabe que existem pessoas jurídicas, né, empresas, por exemplo, de todo tamanho. Existem pessoas que revendem brownies, por exemplo. Pessoas que fazem brownie na sua casa e vendem por aí, ou vendendo para algumas lojas, ou vendendo no boca a boca, né? Mas a gente sabe que existem pessoas, empresários de todo tamanho, de toda sorte. Então, a gente não pode considerar que todas as pessoas que trabalham eventualmente fornecendo produtos, elas não seriam em algum momento consumidoras também, mesmo incluídas numa cadeia produtiva em que, por exemplo, eu compro sim, eu revendo brownies, eu posso ser tanto fornecedora em algum sentido, quando eu estou diante de pessoas que adquirem o meu produto, como eu também sou consumidora quando eu compro de outra pessoa. Para que eu seja considerada consumidora, quando eu pratico uma atividade como essa, eu tenho que estar diante da vulnerabilidade desse fornecedor. Então, existem, por exemplo, microempresas que vão comprar de grandes distribuidoras, de outros tipos de fornecedores que são muito maiores. Por exemplo, vamos supor que você trabalha com venda de roupas. Você produz, você costura as suas roupas e você vende, você tem uma loja de roupas. Você é fornecedora para muitos, em muitos casos, né? Você é fornecedora de todas aquelas pessoas que compram as suas peças. Mas, eventualmente, vamos supor que você compre de uma grande distribuidora de tecidos. Todos os tecidos que você usa, tecidos e aviamentos que você utiliza na sua produção. Sua produção que é pequena, sua produção que ela realmente é muito simples, né? Você nem tem grande lucro, você é um pequeno empresário, um microempresário. Bom, em determinada situação em que você mantém, por exemplo, contratos de fornecimento de serviço com essa revendedora de tecidos,
você pode estar diante de uma situação desfavorável, em que você está numa situação, por exemplo, de prejuízo, ou houve uma má qualidade desses tecidos que você comprou. Enfim, você esteve diante de uma situação em que você era a consumidora desse serviço, desse produto, e diante da sua vulnerabilidade, ou seja, diante de um fornecedor muito maior, com um poder econômico muito grande, você pode se colocar diante de uma relação de consumo. E você pode, eventualmente, ser considerado consumidor para fins dessa relação. É isso que a teoria finalista mitigada tenta abranger. Situações em que, mesmo não sendo tecnicamente usuário final, porque aquele tecido ele vai ser transformado em roupa e ele vai ser revendido, né? Inclusive você vai obter lucro com isso. Mesmo diante dessa situação em que você não é o destinatário final daquele produto, você pode estar diante de uma situação de vulnerabilidade e ser considerado consumidor para fins daquela relação. E aí, nesse caso, você tem a oportunidade, o direito de que sejam aplicadas as diretrizes, as regras do CDC, que são muito mais favoráveis do que as regras do direito civil comum, né? Eventualmente que venham a proteger os contratos, né? As relações de prestação de serviço. Tudo bem? Então é importante a gente perceber essas três teorias: teoria finalista, teoria maximalista e a teoria finalista mitigada, que vem a abarcar melhor esses novos casos de relação de consumo, eventualmente, né, considerando a realidade e a vulnerabilidade de outras pessoas que, mesmo não sendo os destinatários finais, também são consideradas consumidores, certo? Bom, além disso, é importante perceber só um detalhe, que essa vulnerabilidade, ela tem que ser analisada caso a caso, né? Pra gente averiguar se de fato naquela relação específica, aquela pessoa jurídica, por exemplo, ela de fato estava vulnerável diante de um determinado fornecedor e se por isso é uma relação apta a ensejar essa aplicação do CDC. Então, não é uma vulnerabilidade pré-determinada, mas sim uma vulnerabilidade estabelecida no caso concreto, considerando questões econômicas, o poderio, inclusive, técnico, né? Enfim, todas essas circunstâncias que podem ensejar essa aplicação do CDC. Tudo bem? Bom, além disso, o parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 2º, ele vai falar que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. E aí a gente vai ver, isso vai ficar muito claro quando a gente fala de tutela coletiva, que já tem uma aula aqui no YouTube sobre a tutela coletiva, né? A tutela coletiva no CDC, ela é forte, a gente sabe que existem direitos homogêneos, né, individuais homogêneos, os direitos difusos e os direitos coletivos propriamente dito. E a gente sabe que existem muitos prejuízos ao consumidor individual, mas existem certos prejuízos que são causados à coletividade de consumidores de uma maneira geral, como são os casos das propagandas abusivas, das propagandas enganosas, né? Que a gente não tem como, de antemão, determinar quem foram esses consumidores afetados. A gente sabe que existe uma coletividade de consumidores que foi afetada por uma eventual propaganda enganosa ou abusiva, né? Ensejando, portanto, essa aplicação do CDC. Bom, além disso, um outro tópico importante. Equiparam-se também como consumidores as vítimas de um determinado evento danoso. E aqui ele vai dar um exemplo, por exemplo, de um carona de um veículo que sofre um acidente em razão de defeito de fabricação dos freios. A gente sabe que o consumidor, tecnicamente falando, é o dono daquele carro que, por exemplo, está dirigindo. Mas também foi vítima do mau funcionamento desse carro, não só o dono do carro que estava dirigindo o carro, né? Mas também, por exemplo, um carona, um amigo que estava de carona.
ele é uma vítima desse acidente, que é um acidente de consumo, porque advém de um mau funcionamento ou de um defeito de fabricação de um veículo, e ele também é equiparado a consumidor no sentido de que, por mais que ele não tenha adquirido aquele produto, ele foi vítima daquela situação envolvendo aquele produto, e portanto, em uma eventual ação de reparação, em uma eventual demanda por prejuízos, ele pode ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque ele é equiparado à condição jurídica de consumidor. E aí existem muitos julgados no CDC que falando isso, né? Que embora não participe diretamente da relação do consumo, é consumidor toda pessoa que venha a sofrer as consequências do evento danoso, dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço na modalidade acidente de consumo, tá? Bom, enfim, todas as pessoas expostas às práticas que estão determinadas no Código de Defesa do Consumidor, então são consumidoras. Isso é bem importante pra gente ter em mente, né? Bom, e aí falamos de maneira geral, uma revisão geral sobre o consumidor. Quem é o outro sujeito, né? Quem se situa no outro polo da relação de consumo? O fornecedor. E aí a descrição legal de fornecedor vem lá no artigo 3º do CDC, que vai falar: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, público ou privada, isso é muito importante, pessoa pública também é fornecedor, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações de serviço. Bom, esse artigo ele é bastante amplo no sentido de englobar um grande número de pessoas, né? Diferentemente do artigo 2º, onde a redação ela é um pouco mais sucinta, falando da pessoa que adquire aquele produto como destinatário final, né? O artigo 2º já é bem mais amplo para incluir muito mais gente, né? E de uma maneira bastante descritiva, né? Ele fala uma série de atividades, bem como fala de pessoa física, jurídica, público, privada, nacional, estrangeira, enfim, um conceito abrangente. Uma característica muito importante da gente anotar, e aí eu recomendo você anotar no seu Código de Defesa do Consumidor, do lado desse artigo, é quando ele fala que desenvolvem a atividade de. Essa atividade é que é a pedra do toque para a gente identificar se trata de um fornecedor ou não, é o requisito da habitualidade. É importante que a gente trate esse fornecedor como aquela pessoa que realiza aquela atividade de maneira habitual. Aquilo se trata de uma atividade comum dessa pessoa. Eu vou falar isso porque vamos supor que você seja uma pessoa que você usou livros esse semestre de direito do consumidor e aí você decide no próximo semestre vender os seus livros de direito do consumidor para ter um dinheirinho, te ajudar a pagar a mensalidade ou comprar novos livros para as novas disciplinas que você vai ter, enfim, você decide realmente vender esse produto para ganhar um certo dinheiro e conseguir pagar sua mensalidade do próximo semestre. Bom, isso não é uma atividade que você exerce de maneira habitual. Você resolveu fazer isso uma vez para um momento específico que você estava passando. Bom, nesse caso, será que caso você venda esse livro para um amigo seu da sua sala de aula, essa venda, ela caracteriza uma relação de consumo? Ou seja, ele adquiriu como esse produto como destinatário final para uso próprio e você vendeu um produto a ele. Será que isso caracteriza uma relação de consumo? E aí eu vou te dizer que não, porque essa atividade que você fez de vender não é uma atividade habitual. Se trata de um contrato de compra e venda simples, sem natureza de relação de consumo. Diferentemente seria se você tivesse uma livraria
e você habitualmente vendesse livros. Então é importante a gente sempre ficar de olho nessa descrição da atividade, de maneira que a gente perceba se trata de uma atividade habitual ou não, para a gente caracterizar se a gente está tratando com um fornecedor ou não. Tudo bem? Bom, essa descrição do artigo 3º, ela também inclui profissionais liberais. Pessoas físicas como médicos, psicólogos, contadores, né, que prestam serviços de natureza diversa com habitualidade, né? Então, eles são sim fornecedores enquadrados nisso. E aí, a única diferença que o CDC faz é que, em regra, a responsabilidade do fornecedor ela é uma responsabilidade objetiva. Mas, no caso dos profissionais liberais, o CDC lá vai falar que a responsabilidade deles, desse tipo de fornecedor, seria verificada mediante culpa, portanto, subjetiva. Mas eles também são fornecedores, tá? Mesmo, por exemplo, uma sociedade civil sem fins lucrativos, ou seja, mesmo que ela tenha um caráter beneficente, filantrópico, ela é sim considerada fornecedora desde que ela desempenhe uma determinada atividade, dessas que a gente falou, no mercado de consumo, mediante uma remuneração, né, mediante um serviço. Então, sim, ela pode ser considerada fornecedora para esses fins. Então, fiquem sempre pensando nesse requisito da habitualidade para definir de maneira mais segura quem é esse fornecedor. Bom, essas são as diretrizes gerais do fornecedor, e aí no parágrafo 1º e 2º ele vai definir os objetos, produto e serviço. Então, produto, ele fala que é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, e serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Ele não trouxe isso por acaso, né? No artigo ele quis reforçar e dizer, olha, vocês não estão isentos, né? Bancos, seguradoras, vocês não estão isentos da aplicação do CDC, vocês vão ser considerados sim fornecedores e se aplicam às diretrizes, os direitos e deveres mais benéficos ao consumidor estabelecidos no CDC. E aí ele vai excetuar desse serviço as decorrentes das relações de caráter trabalhista, porque aí a gente sabe que as relações de trabalho, os contratos de trabalho, sofrem as regras da CLT e de outros contratos de trabalho, né, específicos, que também são mais benéficos, que também tem toda uma principiologia específica, né, que são os relacionados ao trabalhador, proteção do trabalhador. Então, não se aplica o CDC nesse tipo de prestação de serviço nos contratos de trabalho, porque eles têm uma aplicação específica. Mas então, todos esses serviços gerais, eles são considerados objetos da relação de consumo. Então, essa foi a primeira parte para a gente tratar dos sujeitos e objetos da relação de consumo, que são temas importantíssimos, que caem em todas as provas, e eu quis dar um apanhado geral. É claro que a gente tem muito mais detalhes a tratar sobre cada um desses temas, né? Existe muita jurisprudência no âmbito do direito do consumidor, mas de maneira geral esse é o nosso primeiro vídeo de revisão sobre temas do CDC, e eu espero que vocês tenham gostado.